porque ao mesmo tempo que ele ele atendia as necessidades dos produtores rurais, da classe média, da igreja, dos trabalhadores. Então, ele sabia fazer muito bem esse equilíbrio, e foi isso que manteve ele por tanto tempo no poder. Como eu já falei em outras aulas, quando você estuda o Vargas a fundo, você vai ver que ele tem traços de fascismo, do fascismo em alguma de suas ideias, mas também tem traços do comunismo em ações políticas, e é uma figura populista que até hoje, né, a forma como ele governava, a forma como ele falava ao subir no palanque, até hoje é replicada e é imitada pelos políticos brasileiros. Mas ele realmente foi um grande líder, isso é incontestável. E assim, qualquer pessoa daquela época que você perguntar, cara, Vargas era um bom presidente? As pessoas vão falar, sim, Vargas era um bom presidente, mesmo que por trás existissem ações tiranas, ou qualquer vestígio de corrupção, justamente por conta daquilo que nós falamos na aula anterior, da produção cultural, daquilo que é embutido na visão social por meio da alienação. E a gente parte para a era de JK. Então, enquanto o Vargas ele falava o tempo todo que ele era o governante dos pobres, o pai dos pobres, Juscelino Kubitschek, ele vem alavancar a classe média. Então, já é um cenário totalmente diferente, pelo menos daquilo que era vislumbrado, daquilo que era passado para a população. A rádio, ela continua presente, mas surge aí, na época de JK, a TV. Claro que nos primeiros anos que a TV ela foi surgindo, a rádio continuava com toda a força. Mas, devido à questão do cinema, toda a questão da indústria francesa ser inserida no nosso país, a indústria cinematográfica, isso fez com que as pessoas começassem a tomar gosto pela televisão e a querer a TV na sua casa. A época de JK aconteceu várias coisas historicamente falando, não é, Amanda? Foi uma época de revolução também para o Brasil em termos de tecnologia, em termos de inovações, tá? E com isso também veio o cinema novo, que está no livro de vocês, na página 215, fala da questão do cinema. Na página 214, fala do nacional desenvolvimentismo, que onde o governo toma meios políticos para alavancar a economia também do país. Amanda? A gente vai ter o plano de metas, né, que é crescer 50 anos em 5. Então, nós vamos ter a chegada no Brasil de diversas empresas estrangeiras, automobilísticas. A televisão e as revistas também eram muito presentes nessa época. A gente vai ter o começo aí começo não, mas começa a ficar famosos os concursos de beleza, os concursos de Miss Brasil, né? E isso não era à toa, alavancava a indústria do cosmético, da beleza no Brasil. Até hoje o Brasil é o segundo maior consumidor da indústria de cosmética e beleza, e isso começa no governo do JK. Então, ele traz também a construção de Brasília, lembrando, gente, pra vocês terem ideia, a construção de Brasília foi algo assim tão falado que nos Estados Unidos foi exibido na televisão. Foi exibido a inauguração de Brasília. Tamanha foi a repercussão. Caramba, você construir uma cidade do zero, né? Uma capital do zero. Outra coisa que a gente tem que falar, só lembrar que a construção de Brasília, essa ideia de colocar a capital no centro do país, ela já era uma ideia muito antiga. Quando a corte portuguesa veio para o Brasil, os ingleses já tinham dado essa ideia para Dom João, mas ele achava bem melhor ficar no Rio de Janeiro, já que era mais perto dos portos, seria mais fácil para se defender do que levar a capital para o centro do país. Por isso também houve até uma demora da colonização do interior do nosso país. Então, o JK, voltando ao assunto, ele vem com esse plano seria em 5. Seria mais Pode falar.
Seria mais fácil de invadir, de lutar, mas também seria mais fácil de invadir. Exatamente. Mas ele queria o mais prático também, né? E acho que também... o que eu estava falando antes? Você falou da colonização. Isso, que os 50 anos em 5, ele trouxe também consequências que depois a gente vai ver, né, lá na frente, que é a dívida externa que vai ficar absurda. Porque para construir estradas, para a construção de Brasília, para todo essa elevação, essa industrialização que eles queriam fazer no Brasil, precisava de dinheiro, recurso que o país não tinha no momento. E isso é relevante, muito relevante, sim, colocar nesse ponto de dinheiro, dessa dívida externa, porque, assim, até hoje nós temos essa dívida externa, óbvio, né? Mas, assim, dependendo do governante, ela foi aumentando, foi tendo uma queda, depois ia aumentando e tendo uma queda, tá? E o Brasil, ele não faz um plano de metas firmado, onde primeiro faz uma análise de tudo para depois realmente chegar, pronto, já foi analisado, vai acontecer isso, ok, agora vamos para a ação. Um exemplo claro disso é, por exemplo, nas obras que a gente vê nos municípios, no estado, as obras que são feitas também pelo governo federal. Como nós falamos de cultura na aula passada, parece que é algo culturalmente já enraizado. Tem que fazer isso, vou fazer. Um exemplo claro disso. Quem é que mora no Araçal no Aviso? Tem alguém que mora no Araçal no Aviso? Eu moro no Araçá. Tem alguém? Perfeito. Aquela avenida Conceição da Barra, eles estão fazendo ali, colocando as manilhas, fazendo a rede de esgoto ali, tudo certinho, tá? Quanto tempo que a rua Conceição da Barra está fechada? Então, pessoal, vocês estão escutando? A internet está instável, então, né? Quanto aquela rua está fechada? Porque não tem um plano de meta. Beleza, vamos fazer, tá. Foram ofícios e mais ofícios, requerimentos e mais requerimentos para poder fazer tudo aquilo ali. Aí fizeram, eles perceberam depois da fundação que não tinha como terminar antes de chegar ao equipamento. Por que não olharam isso antes? Aí tá lá, a rua fechada, a outra rua toda esburacada e tendo que fazer um desvio. Danilo, mas por que nós estamos lá na EDJK e falando isso aqui agora? Gente, foi na década de 60. E olha, nós estamos em 2020, né? E esse plano de metas, ok, é feito as metas, mas não é estruturado, infelizmente. Amanda? Maquiavel, daqui a pouco você vai começar a falar, eu ia tocar nesse ponto. Maquiavel também fala isso, e por que os políticos agem dessa maneira? Uhum. Exatamente, só não avancei para poder não chegar muito no assunto. Para finalizar a JK, pessoal. Para finalizar a JK, Oi? Oi, Amanda? Eu pensei assim, como... Entendi. A Rede Globo, né, ela surgiu em 1965, então, quando fala de uma indústria cultural, não tem como a gente não citar a Rede Globo, e até hoje ela é recordista em audiência. Interessante que a Rede Globo, ela sabe vender o produto, né? Ela sabe vender aquilo que ela quer. Ela sabe, sem entrar em méritos, tá, pessoal? Mas ela sabe alavancar um político, como também sabe derrubar um político. Isso é muito forte na emissora. Claro que tem outras emissoras também que fazem isso, mas ela faz de uma maestria como sem igual. Amanda, quer fazer alguma colocação da área de JK? Perfeito. Tá perfeito. Pessoal, Danilo, mas assim, na área de JK teve outras questões, outras coisas, sim. Mas no método sociológico, dentro da sociologia, os pontos mais relevantes são esses. Tenho certeza que em história vocês ainda vão
vão estudar mais sobre a era JK, sobre a era Vargas. É uma época também que é cobrada no Enem, tá? Então, a Marcela com certeza vai estudar isso com vocês, tá? Se não já estudou. Então, vamos lá para o capítulo 12, na página 218, tá? Formação do Estado moderno. A política e o Estado como frutos de dimensão humana. Agora, eu quero saber de vocês, antes de mais nada, o nosso Estado, ele é laico? Ana Cláudia, para você, o Estado é laico? Ué. Deveria ser, pelo menos. Deveria ser. Não é não. Nádia não é, ok. Maria Clara, o Estado é laico? Bem, né? Segundo, a gente sabe que na prática é outra coisa, mas na teoria, sim. Ok. Manuel, qual a sua opinião? Mesma coisa que a da Maria Clara. Na teoria era para ser, mas geralmente sempre tem algum pouquinho de religião. Entendi. Murilo, uma outra pergunta. Como que você vê, por exemplo, o crucifixo dentro das repartições públicas? Murilo? Ah, tá. Pode ser o Murilo Fiorotti e o Calimão, os dois, então. Bom, não sei, acho que é errado porque com certeza se colocar outras religiões lá, o pessoal ia ficar bravo. Então é errado. Negócio público é. Murilo Fiorotti. Murilo? Tá, não está na escuta. Tá? Então, vamos lá então. Quando a gente fala de formação do Estado moderno, não tem como, de forma alguma, deixar de falar de Thomas Hobbes e de Nicolau Maquiavel. Mas hoje vamos apenas falar sobre o Nicolau. Tá bom? Então, o foco de hoje será mais sobre a questão sobre o Nicolau. No livro de vocês, na página 18, fala da laicização. Então, que é o processo de tornar o Estado laico. Então, isso é fundamental, é um fundamento, né? Que é aquela questão de o Estado não estar relacionado ao cosmos, não estar relacionado puramente a Deus, mas um Estado onde todas as pessoas podem se fazer presente, podem opinar e também pode mostrar todo o seu cunho religioso, suas crenças, se acredita, se não acredita em um Deus único, se acredita em santos, em candomblé, se acredita em orixás e assim por diante. Então, é um estado onde todo mundo pode manifestar a sua religiosidade, as suas crenças. Tá? Isso também fica claro na nossa Constituição, lá no artigo 5º. Tá? Então, quando se fala em formação de Estado, vem falar justamente de um novo Estado onde ele tenha novos olhares. Tá? Então, olha quanto tempo, há quantos séculos que vem falando de um Estado laico. E nós estamos, hoje em 2020, né? Eu volto a repetir o ano, nós estamos em 2020, e nós temos ainda cicatrizes e rupturas que não fica claro esse Estado laico, apesar de estar na nossa Constituição, tá? Amanda? É exatamente isso, Danilo. Eu posso dizer que eu não acredito, eu estou dando um exemplo, né? Eu posso dizer que sou ateia, ou eu posso dizer que sou de outra religião, que sou de alguma religião africana, que sou budista, mas em diversos aspectos da nossa vida, nós vamos ter a influência da religião cristã, do cristianismo, não só no Brasil, né? Na maioria dos países ocidentes.
seja em pequenas falas que nós temos, em pequenos rituais, como o próprio velório, por exemplo, como acender uma vela, o casamento. Então, o cristianismo está em cada pequeno detalhe da nossa sociedade, da nossa realidade, do nosso dia a dia. Porque o Brasil, né, e os países do Ocidente foram construídos em cima do cristianismo. Então, dizer assim, e outra coisa, né, dizer que o Estado é laico, talvez o Estado seja, mas a população é laica. E o que a população quer do Estado? Então, tem esse questionamento, sabe? É quando o Murilo colocou bem aqui, ó. Isso significa que a religião interfere na política. A gente vê um exemplo claro disso no mundo jurídico. O judiciário, ele deveria ser o lugar onde tivesse menos interferência possível de qualquer esfera social. Mas, se a gente tem um juiz, um promotor, que ele é católico, ele vai ter uma sentença diferenciada. Danilo, isso acontece com... Não, pessoal, não vamos abrir e falar que não é com todos. Se eu sou católico, então eu vou ter uma sentença diferenciada. Não, tá? Mas, dentro do judiciário, há juízes e há promotores que têm, infelizmente, tá, alguma postura que não corresponde realmente ao legado daquilo que o judiciário prega. Então, se nós temos o símbolo da justiça, o símbolo do direito, é uma balança, justamente para poder pesar os dois lados e equilibrar, para que haja um equilíbrio, para que haja uma decência na sentença. Infelizmente, tem sentenças que não têm fundamento. Tá? Um exemplo disso, eu não recordo muito bem, não sei se a Amanda já assistiu, algum de vocês assistiram, de um homem que ficou mais de 20 anos preso, tem um documentário, tá, pessoal? Ficou mais de 20 anos preso sem ter cometido o crime. E ele foi julgado, tá? Devido a toda uma crença cultural que tinha naquele cenário político ali, e também o envolvimento da igreja. Tem outro filme que mostra de um indivíduo que ele cometeu, na verdade, ele não cometeu o crime, mas ele deixou todos os caminhos como se tivesse cometido o crime para poder mostrar que, nos Estados Unidos, tá? Para poder mostrar que a sentença de morte, ela é errônea, ela é falha, tá? Assim como várias sentenças. Claro que nós somos humanos, daí costumamos falar, nós somos humanos e o ser humano é falho. Mas a gente usa muitas vezes disso, de sermos seres humanos, para poder justificar algumas falhas que não deveriam ocorrer. Para justificar algumas falhas que acontecem justamente devido ao nosso meio cultural e às nossas crenças, que não deixamos de lado. Então, quando a gente fala de uma laicização, quando a gente fala de um Estado laico, e a Amanda, ela citou, talvez o Estado seja mais as pessoas, né, não são, e realmente, mas quem constrói esse Estado? Né? Quem está inserido dentro desse Estado? E costumamos realmente a ter um olhar para o outro, um olhar diferenciado. Nós temos, quando a gente fala de Estado laico, a gente, tudo bem, eu pertenço ao Estado laico, mas se eu vejo uma cultura como o candomblé, por exemplo, se eu vejo um Olodum, por exemplo, tem pessoas que falam, nossa, é macumba. Então, eu falo isso porque assim, eu sou da Bahia, fui em Salvador, e amo o Olodum, meu sangue ferve, então eu falo que tem alguma dúvida que eu realmente sou afro, essa dúvida acaba quando eu vejo o soar do berimbau. Então, meu sangue chega a fervilhar, né? A minha pele chega a estremecer. E isso, muitas pessoas olham assim e falam, nossa, isso parece macumba. Está oferecendo isso ao capeta, de uma forma grosseira falando, tá, pessoal? Então, a gente está envolvido culturalmente. É algo assim, é algo enraizado. E quem são os nossos políticos? Né? Quem está lá na Assembleia Legislativa? Quem faz as nossas leis, que eu acho muito errado, por exemplo, as leis a serem feitas pelos deputados. Gente, o deputado, ele nem sequer conseguiu
fazer o fundamental, né? Danilo, está querendo dizer que as pessoas que não terminam o fundamental não têm capacidade, não têm potencial? De forma alguma, tá? Eu conheço pessoas que mal terminaram o ensino médio e falam de uma maestria, sabem se comportar de uma maestria, têm um conhecimento exuberante, tá? Mas nós temos políticos, infelizmente, que o histórico, o seu currículo, já diz quem ele é, né? Não tem nenhum aparato social, não tem nenhum contexto histórico-social, não tem nenhum envolvimento, socialmente falando, com as políticas sociais. Tá? Aí é interessante, pessoal, a gente diferenciar a ciência política daquilo que é o realismo político. Então, são indivíduos que estão apenas ligados ao realismo político, aquilo que acontece, e que não entende nada de ciência política, infelizmente. Amanda? Lembrando, Danilo, que a religião, ela não é só uma coisa intimista do ser humano. A religião, ela também é usada para pacificação e controle social há anos, né? Há milênios a religião é usada dessa maneira. E aí, quando a gente pega a nossa Constituição e alguns códigos de leis também, nós percebemos que as nossas leis, elas são baseadas em ética e moralismo. Mas o que é moral? Qual moralismo? É a moral cristã. Por exemplo, o nosso Código Penal é da década de 60, não é isso, Danilo? Sim. Nosso Código Penal era da década de 60, para vocês terem ideia. Na verdade, Amanda, junto com o nosso Código Penal, junto com as leis trabalhistas, elas estão assim obsoletas. Claro que agora teve uma reforma trabalhista, o que amenizou aquilo que estava, né? Mas o nosso Código Penal, gente, assim, tem coisas que nem acontecem mais. Sim, por exemplo, até pouco tempo atrás, ainda tinha lá no nosso Código Penal que se uma mulher fosse estuprada e o estuprador quisesse casar com ela, ele seria perdoado do crime. Outras coisas, por exemplo, é tipo assim, o artigo 5º, ele diz lá, o que é família? Família é homem e mulher que querem constituir, né, por algum tempo e que tem que ter publicidade, mas tem que ser homem e mulher. Então, até alguns anos atrás, só era considerado família, só podia ter uma união, né, legalizada, homem e mulher. Da onde que vem essa moral? Da onde que vem essa lei? Da onde que vem esse pensamento? É laico? Será que não é? Tem até uma polêmica, gente, lembrando que o papel da sociologia não é falar a opinião do professor, é perguntar por que aquilo acontece na sociedade. Quando o Danilo diz algo, quando eu digo algo, não significa que a gente pensa assim ou assado. É que é o papel da sociologia questionar. Tem diversos projetos a respeito do poliamor. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar do poliamor, né? Mas no Brasil é proibido. As nossas relações devem ser monogâmicas, né? Por que o poliamor não pode ser legalizado? Por que ele deve ser proibido? Por que ele é imoral? Da onde vem essa cultura? Então, será até onde vai esse Estado laico? Até onde ele alcança? Até que momento o Estado realmente é laico? O Murilo, ele fala, Bolsonaro, quando ganhou, era presidente, ele rezou com seus aliados. Isso é uma interferência da religião no Estado? Murilo, qual a sua opinião sobre isso? Sim, ok. Pode falar. Murilo, eu, no caso? Murilo Fiorati. Tá. Fiorati. Ok, alguém quer falar sobre? Danilo, eu acho que um dos motivos assim do Bolsonaro ter ganhado é justamente porque ele defende a tradicional família cristã. Na maioria dos discursos dele, por isso que falam tanto que ele é homofóbico, que ele tem esses discursos errados, porque isso é o que ele defende, na minha visão. Então, muitas pessoas que não concordam ou não respeitam mesmo o diferente, acabaram votando nele com a esperança de que ele
como é que eu vou falar? Botasse juízo na cabeça dessas pessoas. Defendesse o que é teoricamente, na visão delas, certo. Na minha opinião, eu acho que foi isso. Concordo plenamente. E assim, eu tenho certeza que Bolsonaro, ele leu O Príncipe de Nicolau Maquiavel. Mas infelizmente, ele não teve... Ele teve a virtude, né? Aquilo que a gente chama de virtude, mas ele não foi afortunado, ele não teve a fortuna. Tá? Então, algumas características que realmente que Nicolau Maquiavel fala, foi construída, o Bolsonaro construiu, na verdade, todo o discurso dele com base nisso. Né? Toda aquela coragem militar, aquela firmeza de caráter, toda aquela questão de se envolver com o povo. Então, ele buscava todo o tempo mostrar isso. Mas, quando ele faz essa oração, né, como você disse, ele rezou com seus aliados. Então, é errado? Não é errado. Não é errado você expor as suas crenças, mas na posição que ele está como presidente, um presidente, fazer isso em um país que é laico, Danilo, mas ele, todo o tempo, ele fez a política dele para uma bancada religiosa, todo o tempo ele mostrou isso, ok, mas quando ele faz isso, é uma ação que ele mostra, ok, eu estou aqui e eu sou o presidente daqueles que acreditam em Deus e principalmente dos evangélicos. Então, ele deixa claro isso. Claro que ele deixou isso claro todo o tempo na construção da sua política. Mas a partir do momento que ele foi eleito pelo povo, eu sou eleito, eu sou presidente. Então, qual a ação que eu devo tomar? Qual a postura que eu devo ter a partir de agora? Eu devo ser presidente do Brasil. Eu não devo ser presidente de determinado grupo. Tá? Infelizmente, o Bolsonaro, desde o início, mostra em todas as suas ações, que não sou eu, indivíduo Danilo, que está falando, mas mostra em suas ações que ele é presidente para um determinado grupo, para determinados indivíduos. Ele não é presidente para todo o nosso país. Amanda? Não, eu tenho até um fato que aconteceu, que eu não sei se foi na Granja do Torto, não foi em nenhuma das residências oficiais, tinha uma decoração de parede, não sei se você lembra disso, que aconteceu. Tinha uma decoração na parede representando vários orixás, e a primeira-dama mandou limpar tudo, pintar e fazer outra coisa, né? Tirar aquela obra de arte que tinha sido feita por um artista, justamente por não tolerar aquele tipo de religião ou aquilo que estava ali, entendeu? Então foi apagado, foi pintado e foi retirado uma obra de arte que já estava ali, acho que uns 8, 10 anos. Exatamente. Então, assim, são ações que devem ser, sim, repensadas. Então, qualquer chefe de Estado, qualquer pessoa que está em uma posição de hierarquia, ela deve, sim, pensar suas ações. E não claro que ela tem as suas crenças, ok. Mas quando você fala de um povo que tem várias culturas envolvidas, tem que rever as suas falas, tem que rever as suas ações, como a Nádia colocou. Ter uma responsabilidade sobre as ações. Exato. Qualquer governante tem que ter isso. É o mínimo que ele pode fazer pelo povo. Tá? Danilo, eu dou um exemplo, sempre eu dou um exemplo aos meus alunos, que é o próprio professor, né? O professor, ele tem que ter essa imparcialidade, porque dentro da sala de aula, assim como dentro do nosso país, eu vou encontrar alunos com diversas opiniões diferentes, com diversas crenças diferentes. Então, se eu chego lá pregando a minha crença, como vai se sentir aquele aluno que é ateu, aquele aluno que é ubanda, aquele aluno que talvez seja cristão de uma outra vertente? Como esse aluno vai se sentir se eu chego e imponho a minha crença a ele? Exatamente. Então, não tem nem... Com certeza vai ficar inibido, vai ficar retraído
E vai chegar um certo momento que ele vai passar a ter vergonha daquilo que ele acredita, tá? E não devemos, tá? Não devemos deixar de desacreditar naquilo que nós fomos criados, naquilo que a gente tem convicção, ou ter vergonha daquilo, somente porque fulano criticou ou fulano não gosta, uma pessoa que você talvez tinha uma admiração, não tem a mesma visão que você tem, tá? Danilo, a frase é a seguinte, né? Você não é obrigado a acreditar ou concordar, mas é sua obrigação respeitar. Perfeito. Perfeita colocação, mano. Tá? E o respeito tem que ser mútuo, né? Então, assim, a todo tempo, independente daquilo que acreditamos. Tá? Nossa, por incrível que pareça, mas nosso tempo também está quase acabando, tá, Amanda? Então, partindo para Maquiavel, o Estado como Príncipe, então vamos falar um pouco da obra, né, de Maquiavel, que foi O Príncipe. Tenho certeza que Maquiavel ele não tinha noção que a obra iria repercutir assim, de uma forma mundial, né? Quando a gente fala de Maquiavel, é notório que é falado muito da parte maquiavélica, daquela parte, daquelas tramas, e é esquecido um pouco daquele Maquiavel republicano, daquele Maquiavel que queria queria fortalecer a sua província, que queria que a sua província crescesse. Então, aquele Maquiavel que a todo tempo queria o seu representante político no poder e que ele crescesse, né? Então, não é citado muito sobre esse Maquiavel, que tinha um olhar vislumbrante para o lugar onde ele nasceu. Tá? É importante também ressaltar, pessoal, que Maquiavel, quando ele começou a fazer as viagens dele, quando ele começou a realmente se envolver tudo nesse mundo político e a dar suas opiniões, ele tinha apenas 29 anos. Então, assim, é um jovem. Hoje, no mundo político, a gente vê muitos caras barbados de 60, de 70, que estão aí há 20, 30 anos dentro da política e que nada fez, que não contribuiu com nada, tá? E que não tem nem um aparato para poder falar, nossa, aquela pessoa ali, ela fez isso, aquela pessoa ali transformou aquele meio social, ou ela contribuiu para o crescimento daquele meio social. Mas tem vários políticos que estão anos aí e que mal a gente conhece, mal sabemos quem é. Tá? Então, o Maquiavel republicano, ele queria esse mundo novo do lugar de onde ele veio. As suas pesquisas, as crenças que ele construiu, tudo aquilo que ele acreditava, tudo aquilo que ele fez logo no início, foi para o quê? Para que Médici, né, ele fosse um governante que realmente pudesse favorecer o povo. Amanda? Então, gente, O Príncipe é uma obra assim, eu não sei quantos de vocês vão para a carreira de humanas, relações exteriores, direito ou a licenciatura. Tem muita gente que vai partir por esse caminho aqui nessa aula? Alguém vai fazer direito? Eu e Danilo fizemos direito na Facel, né, Danilo? Sim. Eu fui caloura do Danilo, inclusive, gente. Eu terminando, graças a Deus. Aí é uma obra, tá? O Príncipe, toda essa parte dos filósofos contratualistas, toda essa parte da sociologia política que a gente chama, é muito cobrada para a área do direito, para a área da área de humanas. Para quem vai fazer cursos de humanas, você vai ser obrigado a ler esse livro, é uma leitura obrigatória, tá? Porque vai te ajudar a entender a política atual, porque Maquiavel, apesar de ter escrito O Príncipe no século XV, nós podemos ver que é muito atual as falas dele, porque ele vai falar sobre uma realidade, né? Então, é um livro, pessoal, que custa R$ 9,00 em alguns lugares. Na Americanas, custa 10. É um livro que tem 126 páginas, ele é desse tamanho, ele é muito fácil de ler. Então, eu recomendo a leitura, é uma leitura muito gostosa e vocês não vão se arrepender.
sobre tudo isso que o Danilo falou, é muito importante quando a gente vai estudar um filósofo mais antigo, que a gente compreenda o contexto histórico que aquele filósofo escreveu aquilo ali. Porque quem lê o Maquiavel às cegas pensa, meu Deus, esse cara, ele era um defensor do mal, ele era um maquiavélico que defendia, sabe? Defendia o mal, defendia o poder a todo custo. E, na verdade, tudo que Maquiavel estava pensando era em Florença, que era a cidade que eles viviam. A Itália, o que acontece? A Itália era uma coxa de retalhos. Então, tinham várias cidades que se governavam de forma independentes por famílias diferentes. Então, tinham cidades que eram principados, tinham cidades que eram ducados, tinham cidades que eram uma espécie de república, mas não a república que a gente tem hoje, era uma república mais parecida com a república grega, tá? E o que acontece? Tinham várias famílias que eram muito poderosas. Uma dessas famílias era a família Médici. O Maquiavel, ele sempre foi funcionário do governo, alto funcionário do governo, e quando a República, sai a República e entra a família Médici no poder, porque a família Médici entra no poder porque eles conseguem eleger um papa que é da família, né, é colocado no poder o Lourenço de Médici. E aí, todos aqueles que faziam parte do governo republicano, eles foram presos, torturados e exilados. O Maquiavel, ele teve que ir embora para uma fazenda, para uma região afastada da família dele. E tem cartas dele contando para os amigos que ele quer voltar para a política, porque ele amava a política, que ele estava entediado. Então, o que ele resolve fazer? Olha como ele é esperto, ele não fez esse livro à toa. Ele resolve fazer um presente para o príncipe Lourenço de Médici, né? O rei Lourenço de Médici. Porque eu até imagino o que o Maquiavel não pensaria se estivesse vendo nós, réis mortais, discutindo um livro que ele fez de presente para Lourenço de Médici. E tanto que o livro, O Príncipe, ele só vai ser publicado depois da morte de Maquiavel. Ele tem 26 capítulos, se eu não me engano, né, Danilo? O Príncipe. 26. E ele tem uma dedicatória só para o Maquiavel. O que é o livro Príncipe? É um guia de como Lourenço deveria governar se ele quisesse ficar no poder, para ele conseguir se manter o poder. Porque, apesar de inicialmente o Maquiavel ser um defensor da República, ele estava percebendo que diversas regiões já haviam se unificado e se transformado em estados-nações, como, por exemplo, a Espanha, a França. Enquanto isso, a Itália era cheia de cidades independentes, cheias de famílias poderosas que ficavam brigando entre si e era uma instabilidade que não acabava nunca. Então, Maquiavel ele chegou ao entendimento de que, para a Itália se unificar, seria necessário o absolutismo, seria necessário a concentração do poder nas mãos de uma única pessoa, que aí a gente fala do absolutismo, né? Que é muito importante a gente lembrar que o absolutismo é uma forma de governo. Em alguns materiais vocês vão encontrar regime de governo, sistema de governo. Então, pessoal, é muito importante que vocês saibam essas diferenças na hora de escrever, na hora de falar uma redação. E como o Danilo falou, não foi Maquiavel que escreveu a frase "os fins justificam os meios". Mas a interpretação da leitura de O Príncipe como um todo, você entende que a ideia dele é essa: os fins justificam os meios. O que é o fim? O fim é a estabilidade do Estado, a estabilidade daquele governo, que precisa estar ali forte. Os meios é o que o governante vai utilizar para manter essa pacificação e para manter esse Estado forte, centralizado e unificado. Por isso, os fins justificam os meios. O Maquiavel, eu já vou deixar você falar, Danilo. O Maquiavel, ele fala o seguinte, que, ok, o príncipe, o rei, ele tem que ter moral, mas a moral que o rei, que o príncipe tem, é diferente. A moral dele está acima da moral de nós, cidadãos comuns, porque ele precisa ter um pensamento diferente, ações diferentes. Muitas vezes, o Maquiavel vai dizer que o governante ele precisa agir com crueldade. Tem uma frase que eu até anotei aqui para vocês, que é uma das minhas preferidas do livro, que é assim: aqui nasce um dilema. É melhor ser amado ou é melhor ser temido? Respondo que seria previsível ser ambas as coisas.
Mas como é muito difícil conciliá-las, me parece muito mais amado, muito mais seguro ser temido do que amado, se você puder escolher apenas uma dessas. Então, um governante, um rei, naquele momento de instabilidade da Europa, de formação de estados nacionais, era muito melhor para um rei ser temido do que ser amado. Mas ser temido não significa ser odiado, porque um rei odiado iria desencadear a revolta da população, que foi o que aconteceu na França e acabou gerando a Revolução Francesa. O rei, ele não era temido, ele não era amado, ele era odiado. E por isso que a Revolução Francesa aconteceu. Além de Exatamente. outras coisas, claro. Com certeza fica claro isso, por exemplo, em alguns filmes. Se você olhar algum filme assim, da Idade Média para trás, aí olha lá. Ele deve ser admirado, porque quando ele... Pode falar, Maria Clara? Pra mim, um político, ele deve ser admirado, porque, tipo assim, a admiração, você ganha um respeito e automaticamente você, tipo assim, não é que você consegue impor o que você quer, mas você consegue, assim, disseminar o seu ponto de vista para mais pessoas. Concordo. Exatamente. Alguém mais vai falar? Diana. Murilo. Não, eu só disse que concordo completamente. Murilo, isso aí, tá? Em relação, quando fala essa questão, a gente olhar alguns filmes medievais, o que alguns reis, por exemplo, faziam quando aparecia o que acreditava ser, por exemplo, uma bruxa, né? Ia para onde? Ou alguém que burlava uma lei assim, de uma forma que era algo desconhecido. Beleza, vai para a fogueira. Mas a criação da fogueira era o que? Para falar, nossa, o governante, eu tenho medo daquele governante. É por ele ser temido mesmo. Então, você cometeu tal crime, vai para a fogueira, em praça pública ainda, a poder mostrar que eu aqui que mando e que tem que prevalecer as leis. Então, ia lá mesmo e fazia. E tem relato, assim, Amanda comentava de história, talvez eu não fale com tanta propriedade em relação a isso. Eu li um determinado artigo falando que tinha governantes que às vezes faziam isso sem mesmo ter comprovações. Simplesmente para poder colocar o medo na população, de colocar um indivíduo, colocar em praça pública, queimar ou enforcar ou cortar algum membro do corpo. Eu já indiquei um livro que fala sobre isso aqui, Vigiar e Punir, não já? Ou não? Então, eu não conheço. Eu li apenas um artigo falando sobre. Foi nessa turma não, acho que foi na turma do terceiro ano. O livro Vigiar e Punir, do Foucault. Gente, que livro. Alguém aí já leu? Se não, por favor, coloquem na lista de vocês. Você passa a ver o mundo de uma outra maneira. Fala exatamente sobre isso que o Danilo falou e como os governantes do passado usavam o medo para um controle social. Quando as meninas falaram assim que um político deve ser admirado, realmente, inclusive o Maquiavel, ele vai falar isso, que um político ele deve parecer para o povo fiel, humanitário, bondoso, mas ele, por trás, nem sempre deve agir dessa maneira. Então, é isso que o Maquiavel falava, professora. Então, o Maquiavel ele era uma pessoa ruim? Não, na verdade, ele estava falando da realidade, sem hipocrisia. Ele estava contando como que a política, naquele momento da história, funcionava. Nádia, você ia falar? Pode falar. Que você falou aí da Inquisição, das caças bruxas. Em Salem, que é um dos casos mais famosos, só teve uma mulher que assumiu que fazia bruxaria, mas 150 pessoas, se eu não me engano, foram presas e 25 foram mortas, queimadas e enforcadas. Sem nenhuma prova. Só uma pessoa que assumiu que era bruxa, que foi a Tituba. O resto só morreu. E uma delas tinha 17 anos, a outra acho que tinha 14, e o outro foi um homem que ia ajudar uma a escapar, só que não conseguiu. Então, tipo assim, foram mortes desnecessárias, que não fizeram nada para ninguém, só pensavam de uma forma diferente do que estava sendo aplicado na época, ou queriam saber de alguma coisa a mais, que foi no caso da Abigail e da prima dela. E a Abigail morreu porque ela foi adotada, porque a filha do inquisidor não morreu, mas ela estava na brincadeira junto com ela.
Mas a outra foi queimada porque, teoricamente, ela estava invocando o capeta para saber o futuro. Mas não se tem provas disso. Elas só morreram porque não faziam o que estava sendo mandado. Falou agora? Nádia. Nádia. E o Maquiavel, ele vai falar... Nádia. Isso. Nádia, o Maquiavel... Foi a Nádia que falou que já leu O Príncipe? Não, quem leu foi a Diana. Ele vai falar sobre essa questão da religião também, porque ele vai defender a política separada da religião, a política oposta à religião. Ele vai dizer que o político ele tem que usar a religião, sim, mas usar a religião de uma forma de pacificação social, para enaltecer a sua imagem, tanto que tem aquela história do direito divino, né? Que o poder dos reis são divino, é divino, que eles nascem para ser príncipes e reis, mas Maquiavel ele vai defender também essa separação entre o que é religioso e o que é político. Murilo pergunta, para Maquiavel, pode matar e roubar para manter o poder? Você responde, Amanda? Eu respondo. Talvez roubar não, mas matar, usar violência para Maquiavel. Se for para um bem maior, se for para a segurança da sociedade, sim. Se for para o bem da sociedade como um todo, matar, usar de violência, mentir, enganar. Se for para o bem da sociedade, o príncipe tem direito de fazer isso. O rei tem o direito de fazer. Tanto se for para um bem maior. Exatamente. É tanto que ele fala de uma moralidade, mas, como você disse, Amanda, não é uma moralidade cristã. Não é aquela questão de honrar o compromisso. Deve honrar. Mas se for para poder manter o poder, ele tiver que, em algum momento, desfazer tudo aquele negócio que ele fez, deve ser desfeito, sim. Se for poder... E aí, Danilo, a gente traz rapidinho para a nossa realidade, por exemplo, que nós temos o poder da polícia, né? O poder que a polícia tem de usar de violência em certos casos, o próprio poder de polícia que a administração tem de tomar certas decisões, muitas vezes até sem o consentimento da população. Às vezes é necessário fazer. É preciso por um bem maior. Né? Algumas leis que são aplicadas, prisões que são feitas, por que que isso acontece? É aplicado para um bem maior, que é a pacificação da sociedade. Lembrando, gente, quando a gente fala de Maquiavel, nós temos que lembrar do contexto social que está inserido, né? Que é a formação dos Estados nacionais na Europa. Então, aquilo ali, naquele momento, o absolutismo fez surgir os Estados. Então, por isso ele defendia o absolutismo naquele momento. Quando a Amanda fala do poder de polícia, gente, ela está falando realmente do poder de polícia como direito, tá? Todos os indivíduos têm o direito de polícia. Não sei se vocês sabem disso, tá? Mas em uma outra aula eu vou falar sobre isso, tá? Sobre o poder de polícia do indivíduo. Amanda, já passou, né, da hora. Pessoal, não saiam, que eu quero dar um recadinho para vocês. Agora eu vou agradecer a Amanda, tá, Amanda? Muito obrigado pela participação, obrigado pelo momento da aula anterior também, tá? Acabou sendo muito conturbado, né? A gente foi derrubado, não tive a oportunidade de agradecer mediante toda a turma, tá? Mas agradeci por telefone. E agora, mais uma vez, eu agradeço pela sua participação, tanto na aula anterior, como também na aula de hoje, tá? E tenho certeza que será uma parceria forte aí para as aulas futuras, tá bom? Deixa eu só falar, eu agradeço. Muito obrigada, pessoal. Não vi o rostinho de todos vocês, mas são todos muito lindos. Agradeço aí pela paciência, eu estou impressionada com a criticidade que muitos de vocês têm, com a inteligência. Parabéns, continuem assim críticos. Se vocês serão se todos forem como vocês, nós teremos futuras gerações muito lindas, e eu espero que continue assim, né? Eu estou muito feliz, eu fiquei muito feliz com a fala de certos alunos aqui, com a criticidade que vocês têm. Parabéns, Danilo, pelos seus alunos, deve ser muito bom trabalhar com eles. E eu quero pedir para vocês, gente, a partir desse ponto agora, o Danilo ele vai falar sobre filósofos contratualistas. Esses filósofos são extremamente importantes para o Enem. Prestem muita atenção. Se puder, leem os livros deles, leem. Não posso ler o livro, posso ver uma resenha, um documentário? Vejam, porque vai ser muito importante para vocês no Enem. Muito obrigada, vou sentir saudades.
Vou chamar mais vezes, tá? Não vai sentir saudade, não. Tá, vamos lá. Amanda, tchau, tchau. Obrigado, tá? Tchau. Deixa eu ver como é que eu Se faço. quiser ficar aí, eu poder escutar os puxões de orelha, pode escutar também.